Então agora a gente vai falar sobre os números do tarô atrelados à numerologia pitagórica. Então a gente vai começar pelo As, que é sempre o 1. E o 1, gente, ele está muito ligado à força, ao início, ao começo das coisas. É um número de liderança, de ímpeto para ação, né? E na sombra, ele vai representar uma falta de iniciativa ou um certo grau de autoritarismo quando ele está em excesso. E ele é representado pelo desenho de um ponto, né? E eu vou passar aqui depois o significado de alguns símbolos para reforçar nos próximos capítulos, nos próximos módulos. Então vamos aqui para o número 2. Então o número 2, ele vai representar ou uma parceria, ou a visão do outro sobre nós mesmos, ou alguma atração ou repulsão, né? Ou ele vai atrair, ou ele vai repelir. Então ele geralmente gera a dualidade, ele vai gerar o conflito, né? Referente a alguma situação. Né? Então, ele vai falar dos polos que se atraem em alguns naipes, ele vai falar do que é repelido, dos conflitos e do que gera conflito, né? E repele. E ele vai ser representado por ou um pontinho que é ligado a um outro ponto ou ao sinal de igual. O número 3. Então, a energia do 3 é a energia de manifestação na matéria. Todos os naipes que vocês forem ver no tarô, o 3 manifesta, seja no lado luz ou no lado sombra. O 3, ele vai manifestar o triângulo, a trindade, ou ele é o pai, a mãe que origina o filho. Ele sempre vai falar desse começo da manifestação. Ele pode representar o triângulo, que é em si a trindade. A trindade, a gente vai ver mais para frente, ela é a manifestação divina, né? Então a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso para frente. Na sombra, esse 3, ele pode gerar uma manifestação de algo que você não queria, ou que não te agrada, né? Que não agrada ao seu ego, à sua personalidade. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o triângulo, sobre a trindade, e sobre como o 3 ele é um número especial. O número 4 ele vai representar a estrutura, ele vai representar a estabilização, né? Ou a estagnação da experiência, diminuindo assim, restringindo o aprendizado. Mas ele vai também consolidar e fixar o que você aprendeu. Como experiência, é interessante você observar o que você aprendeu, observar o que foi fixado, né? Para que na sombra não gere uma estagnação, não gere uma imobilidade, né? Um apego ao que já foi manifestado. E aí você pode ficar na sombra, engessado, né? O 4 é um número que ou ele vai estabilizar, ele vai estruturar, ou ele vai te engessar para seguir em frente. E aí vem o 5, que o 5 geralmente é um número de quebra de estrutura, é um número que vem geralmente para quebrar com essa estagnação do 4, para quebrar com essa estrutura do 4. E geralmente ele vem com vigor, ele vem através de crises, ele vem para romper com essas estruturas, né? O 5, gente, ele tira qualquer pessoa da zona de conforto. Então, principalmente, vocês vão observar nos arcanos menores que as cartas número 5, né, de todos os naipes, vão falar geralmente de crises que levam a você, que nos levam para a evolução. Então, o que é a sombra do 5? A sombra do 5 é viver somente o rigor da situação e os desafios, e não enxergar as possibilidades que eles geram, né? Porque o 5 ele vai chacoalhar você a sair daquela estrutura realmente do 4. Então, aí tem algumas pessoas que me perguntam sobre a luz do 5, né? Então, a luz do 5 é fazer você se movimentar. E ele pede que você persevere, que você continue. Por mais difícil que essa mudança seja, o número 5 ele é um número de crescimento. Mas é geralmente um crescimento através do rigor. Ele é representado pelo pentagrama e vai falar dessa continuação da experiência que foi adquirida, né? E esse pentagrama vai representar o ser humano, né? Cabeça, os braços, as pernas, ou os 4 elementos imbuídos de um espírito que os guia, né? Então a gente vai ver esses símbolos mais para frente. Lembrando e ressaltando aqui de novo que a gente vai aprender a atrelar esses números aos naipes, aos elementos. Então, o 2 no fogo, o que é? O 3 na água. Então, o 3 que é a concretização que a gente aprendeu agora
em copas, que é água. Então, concretização de algo no emocional. Então, tudo isso a gente vai aprender dessa forma, que é uma forma onde você vai poder pensar, raciocinar, não é só uma decoreba, né? Então, é bom para vocês pensarem, entenderem e se aprofundar, né? Se apropriar desse conhecimento.